Graça e paz. O texto de hoje para a nossa meditação encontra-se em Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 17, que diz o seguinte: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Eu quero, por alguns instantes, pensar sobre a bênção de uma rica herança para ser usufruída. Não se trata, logicamente, de uma herança material com bens terrenos, como prata, ouro. Não se pensa naquilo que tenha menos valor do que a herança que Deus tem para cada pessoa, para cada um de nós. Não se trata de propriedades, então, terrenas. A nossa herança em Cristo vai muito além das bênçãos físicas que são transitórias e que, relacionada à bênção da herança que temos em Cristo, torna-se muito barata. A herança em Cristo é primordialmente espiritual e permanente. Primeiro, porque trata-se de uma herança, que eu diria, uma herança trinitária. A triunidade. Esse termo triunidade é o tríplice modo de existência de Deus. Deus existe como Deus Pai, Criador e Sustentador. Deus existe como Deus Filho, Salvador e Senhor. E Deus existe como Deus Espírito Santo, Consolador, Ensinador, Instruidor. Nós temos também o termo trindade. São termos que não se encontram exatamente dessa forma tão direta assim na Bíblia, mas nós temos as deduções. O termo trindade é o tríplice modo de manifestação de Deus. Assim como ele existe em três pessoas, ele se manifesta também em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com todos os atributos de Deus, ele se manifesta os atributos naturais, os atributos morais, os atributos espirituais, por assim dizer. E nós herdamos, como filhos de Deus, em Cristo Jesus, nós herdamos uma centelha da divindade e da essência de Deus. O termo divindade pode ser traduzido como essência de Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Salmo 16, verso 5. E lá no livro de Lamentações, o profeta Jeremias disse o seguinte: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Dessa herança, que eu chamaria de herança trinitária, nós vemos a questão da herança da salvação. Salvação no presente, como o livramento da condenação do pecado. E a Bíblia diz, vamos à Bíblia de novo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 1. Isso é um ato. O ato
de estarmos sendo livres da condenação do pecado. A salvação também é o livramento do domínio do pecado. Porque o pecado, diz a Bíblia, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aquele momento que às vezes passa alguns pensamentos esquisitos na mente humana, de repente nós não permitimos que isso faça morada na mente e estamos livres então do domínio do pecado nas nossas vidas. Mas uma coisa que é muito interessante, nós herdamos o reino de Deus. Pastor, isso é muito sério, eu sei que é. Nós herdamos o reino de Deus e o reino que está dentro do coração. O próprio Cristo disse isso lá no livro de Lucas. Ele disse o seguinte: o reino de Deus vem com aparência exterior. Perdão, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. A partir de que momento? A partir do momento que nós recebemos Jesus no nosso coração e passamos a nos tornamos assim herdeiros de Deus. Não somos apenas súditos do reino. Nós somos herdeiros do reino. Isso é uma bênção incontável, uma bênção imensurável. E a Bíblia diz também, lá em Mateus 25:34, então dirá o rei: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Somos herdeiros de Deus. A Bíblia diz que somos herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo, quando nós temos essa consciência de termos Jesus realmente de uma forma uma experiência muito profunda nos nossos corações, o fato de Cristo permanecer em nós. Eu vou repetir uma palavra aqui, voltando um pouquinho, quando Jesus disse que as pessoas não devem ficar dizendo que o reino de Deus está aqui ou está ali, mas que o reino de Deus está dentro de vós, ele disse aos discípulos. E como filhos de Deus e discípulos de Cristo, como crentes somos discípulos de Cristo, o reino de Deus está dentro do nosso coração. Desde o momento que o Espírito Santo veio, e o Espírito Santo entrou na nossa vida porque aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, o reino de Deus está dentro de nós. A atitude de os netos de Judas, eles eram da família, da descendência de Davi, descendentes da linhagem de Davi, e certa vez o imperador romano, com os políticos da época, ficaram muito preocupados porque descobriram que os netos de Judas moravam na região e achavam que pelo fato de eles serem da linhagem de Davi, eles poderiam querer estabelecer um reino entre os judeus. E mandaram chamá-los, prenderam os meninos, os homens, sabe, e trouxeram então para o imperador. E o Domiciano então, percebendo a pobreza com que eles viviam, a humildade com que eles viviam, e o depoimento que eles deram: nós não queremos outra coisa na terra a não ser viver para o nosso Senhor, para o nosso Rei Jesus, e herdarmos no coração o seu reino, que é um reino espiritual. Eles foram liberados porque fizeram esta confissão. Meus irmãos, o reino de Deus está dentro do coração
de cada pessoa. E a Bíblia tem um versículo que me deixa muito impressionado quando leio, que diz o seguinte: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Se somos filhos, diz a Bíblia, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Meus irmãos, compensa manter a fé e manter esta certeza de que, como crentes em Jesus Cristo, como filhos de Deus, por adoção em Cristo Jesus, nós somos herdeiros do reino. Que Deus te abençoe, que te dê uma semana repleta de bênçãos, com porção dobrada da graça de Deus. Um grande abraço e dizemos amém.